Olá a todos e a todas. Hoje eu vou começar a falar sobre o uso de transform com script, certo? Vão ser dois vídeos, né? Duas partes. Então vamos começar falando sobre como a gente pode manipular esse componente transform com script, né? Que a gente utiliza demais para movimentar, rotacionar e controlar o tamanho de um game object. Então eu criei aqui um script que eu chamei de explicação transfer script 1, né? Para mostrar esse comecinho. Então, assim, para a gente acessar o componente transform de um GameObject no script, como a gente utiliza demais, a gente pode na Unity só digitar transform. Observe que é com o T minúsculo. Se eu colocar o T maiúsculo, eu já vou acessar a classe transform. Então, no caso aqui, para me acessar o transform, né, o componente transform de um GameObject no script, basta eu colocar transform com T minúsculo. Aí eu vou acessar o componente transform do GameObject do script ao qual ele está sendo executado. Então, no caso aqui, eu posso, a partir do transform, acessar o componente GameObject. E aí, acessar os atributos e métodos que a gente viu no vídeo anterior. Então, aqui, por exemplo, eu acesso o componente transform do GameObject, que está rodando esse script aqui, né, que a gente está manipulando. Aí eu acesso o componente GameObject e depois eu escrevo, né, verifico a situação dele, se ele está habilitado ou não. Outro atributo bastante interessante do transform é para a gente verificar a quantidade de filhos dele, né? Usando o atributo child count. Por exemplo, aqui esse script, né, que eu estou mostrando, ele está aqui no GameObject.py e ele tem né, dois, três filhos. Então, quando eu executar essa variável aqui child count, ele vai mostrar a quantidade de filhos que o GameObject.py tem. Então, vamos executar aqui para mostrar logo. Então, observa aqui que ele mostra três filhos, né? Dois, né? Três filhos. E aí outra variável interessante que a gente pode usar é para a gente acessar diretamente um filho, né? Observa que aqui, como a gente viu, né, o GameObject chamado de Py tem três filhos. Se eu quiser, por exemplo, acessar o segundo, basta eu usar a função a partir do transform, né? Eu coloco .getChild 1. Porque aqui cada filho tem um índice. O primeiro índice 0, o segundo índice 1 e o terceiro índice 2. Então, se eu quiser acessar o transform, né, o componente transform do segundo filho, basta eu usar a função getChild e aí eu consigo acessar o componente transform desse filho, certo? Então, quando eu uso getChild, ele retorna o componente transform do GameObject, né, que é filho com esse determinado índice aqui. Então, no caso aqui, eu acesso o filho de índice 1, que no caso é o segundo, não? O primeiro filho é índice 0, o segundo é índice 1. Aí a partir dele, né, a partir do componente transform desse segundo filho, eu acesso o componente, ou o atributo nome. Aí ele vai e imprime o nome do segundo filho, certo? Isso aqui a gente usa muito quando vai começar a manipular um game object que tem vários filhos. Às vezes a gente quer acessar um filho específico, a gente usa muito essas funções. E aí, às vezes é interessante, antes de acessar um filho, verificar se o GameObject tem aquela quantidade de filhos que a gente quer acessar, né? Vai que a gente tenta acessar um GameObject com um filho, né, com essa função aqui, e aí se não tiver, ele vai dar um erro de execução e vai travar o jogo, certo? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Aí eu criei um outro script aqui para continuar explicando outras coisas interessantes que a gente consegue acessar com o transform. Então, assim, como a gente viu aqui agora há pouco, né, um transform, né, um game object, ele às vezes ele é pai e às vezes ele é filho, né, de um outro game object. Se eu tiver um determinado game object e eu quiser saber qual é o pai dele, basta eu acessar o componente transform, né, desse game object e colocar .parent. Aí ele vai retornar o transform do game object pai. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, esse script que eu estou mostrando agora, ele está aqui nesse cubo 2. Então, o pai dele é o filho 3. Então, quando eu acesso transform, né, eu estou acessando o transform do GameObject que tem esse script rodando. Esse script está rodando no cubo 2. Então, quando eu
coloco aqui transform, eu estou acessando o transform desse GameObject cubo 2. E o pai dele, né, quando eu coloco ponto parent, ele vai retornar o transform desse filho 3, né, que é o pai do cubo 2. E aí, quando eu coloco ponto name, ele vai retornar o nome do pai do cubo 2, que é o filho 3, certo? E aí eu posso, por exemplo, armazenar essa variável, né, o pai dele, em uma outra variável. Então, como eu falei, né, parent ele retorna o transform do GameObject, que é pai do GameObject que está rodando esse script. Então, pai tem que ser uma variável do tipo transform. E aí, às vezes é interessante a gente armazenar esse transform do pai para a gente manipular ele no código, mas não precisando tendo que escrever toda hora transform.parent. Basta a gente armazenar numa variável do tipo transform e a gente acessa mais rapidamente, né? Basta eu colocar pai, ponto, aí eu acesso os componentes ou os atributos e os métodos do transform que eu quero, que no caso aqui é o pai. Outro atributo interessante é o atributo root, né? Com esse atributo aqui eu consigo acessar o pai de mais alto nível do GameObject que está rodando esse script aqui. Então, por exemplo, esse script, como eu falei, está rodando nesse GameObject chamado cubo 2. Então, o root, né, é o pai de mais alto nível, que no caso é o que? É esse GameObject pai. Porque o pai do cubo 2 é o filho 3. Só que o pai do cubo 2 de mais alto nível é esse pai aqui. Ó. Não tem nenhum outro pai, não tem nenhum outro GameObject pai que seja pai desse daqui. Então, esse GameObject pai não é filho de ninguém, certo? Então, o GameObject de maior nível, né, de paternidade do cubo 2 é o GameObject pai, certo? E aí, no caso, eu estou armazenando essa variável que eu estou chamando de raiz, né? Outro método também interessante, esse getSiblingIndex, que aí ele vai retornar qual é o índice dentre os irmãos do GameObject que está rodando esse script aqui. Então, como eu falei agora há pouco, cada filho tem um índice, né? O primeiro filho tem o índice 0, o segundo o índice 1 e o terceiro o índice 2. Então, esse getSiblingIndex é exatamente esse índice, né? Qual é o índice dele em relação aos irmãos dele. Então, no caso aqui, por exemplo, cubo 2, ele é o segundo irmão. Então, tem índice 0, ele tem índice 1, que ele é o segundo irmão. Então, até deixa eu executar aqui para mostrando logo, né? Então, aqui, ó, o pai do GameObject cubo, né? Cubo 2. O pai dele é o filho 3. O pai de mais alto nível, né? O GameObject pai. E ele é o irmão de índice 1, né? Índice 0, índice 1. E aí, antes de mostrar o restante, deixa eu pausar aqui, deixa eu parar, quer dizer, porque é o seguinte, eu posso às vezes querer mudar esse índice, né? Aqui eu estou acessando o índice, mas às vezes eu posso querer mudar essa ordem dos irmãos. Então eu posso usar essa função aqui, ó, setSiblingIndex, que aí no caso, como a gente viu agora há pouco, o cubo 2 é de índice 1, né? Ele é o irmão de índice 1. Mas se eu usar essa função aqui, eu vou colocar cubo 2 como um irmão de índice 0. Então ele vai passar a ser o primeiro irmão aqui do cubo. Então vamos salvar aqui, né? Aí a gente vai compilar. E aí a gente vai executar para a gente ver aqui, ó, como o cubo 2, né? Que atualmente ele é o irmão de índice 1. E aí quando a gente executar, ele vai se tornar o irmão de índice 0. Ou seja, vai ser o primeiro irmão aqui da lista. Ó, aí ele agora, ó, como ele tem um índice 0, que a gente definiu aqui, ó, então ele é o primeiro irmão dentre os filhos do filho 3. Outra coisa também que às vezes é comum a gente fazer é trocar o pai de um GameObject. Vamos supor agora aqui, ó, que eu quero que o pai do cubo 2, né, que esse script está rodando lá no GameObject cubo 2, vamos supor que eu quero que o pai dele seja o pai de mais alto nível, que é exatamente o que? O GameObject pai. Então eu vou trocar agora, vou trocar o pai do cubo 2 para ser eu vou trocar o pai do GameObject cubo 2 de filho 3 para pai. Então basta eu atribuir um transform qualquer para essa variável, o atributo parent do transform do GameObject. Né? Lembrando que
quando o atributo .parent ou .root é um transform. Então eu poderia fazer isso aqui com qualquer GameObject da cena. Então no caso aqui, ó, quando a gente executar, deixa eu salvar aqui, né? Aí a gente vai compilar. Então no caso eu estou atribuindo o quê? Eu estou dizendo que o pai do GameObject cubo 2, né, que é onde está rodando esse script aqui, o pai dele vai ser o pai raiz, né, de mais alto nível, que é o GameObject pai. Então aqui, ó, quando eu executar, o cubo 2 vai se tornar filho do GameObject pai. Olha, ó. Ele se tornou aqui, ó, filho do GameObject pai, né? Ele saiu daqui de dentro dos GameObject do filho 3 e passou a ser filho do GameObject pai. E às vezes a gente pode querer o quê? Que um GameObject não tenha pai. Então basta a gente fazer o quê? A gente atribui null, né, que é nada, para o atributo parent do transform, que aí no caso do GameObject vai ficar sem nenhum pai. Então salvei aqui, vamos esperar a gente compilar. Então no caso, cubo não vai ter nenhum pai quando o script executar. Então, ele vê que quando eu compacto aqui o GameObject.py, o cubo 2 está aqui fora, né? Então ele não está como filho do GameObject.py. Cubo 2 está sem nenhum pai. Continuando. Então, em relação ao transform pais e filho, essas aqui são as principais funções e comandos que a gente utiliza, né? Aí, outros comandos, né, métodos e atributos que a gente utiliza demais do transform é para controlar a posição do GameObject na cena. Lembrando que aqui, ó, um GameObject, ele tem a posição dele, é mostrada aqui, ó, posição X, Y e Z. Essa posição que a gente observa aqui no Transformer é a posição local dele. E aí qual é a diferença de posição local e posição global, né? Porque na Unity a gente tem essa distinção entre posição local e posição global. Então, como eu falei, o que é mostrado aqui no componente Transformer é a posição local. Então, a posição local é em relação ao pai dele, certo? E a posição global é a posição do GameObject no mundo, como se como se ele não tivesse nenhum pai, certo? Então, no caso que, por exemplo, pai, esse GameObject, ele não é filho de ninguém. Então, essa posição que a gente está vendo aqui é a posição global dele. Já o filho 1, como ele é filho do GameObject pai, então essa posição que a gente está vendo aqui, ó, no inspector, é a posição local dele em relação ao pai dele, que é o GameObject pai. Então, por exemplo, ó, aqui a gente está vendo, ó, o x, a posição x do filho 1 é menos 2,71. Mas como ele é filho do GameObject pai, então é a posição dele em relação ao pai dele. É tão tal que você observa, ó, quando a gente diminui aqui o valor de x, ó, quando o x é 0, vamos subir aqui. Então, quando o x é 0, ó, ele está com x 0 em relação ao pai dele. Se eu aumentar o valor de x, ó, essa distância aqui, 2,32, é em relação ao pai dele, certo? Já no caso aqui do pai, por exemplo, esse 1,92 é a posição dele em relação à origem, né? Lembra que eu falei antes que o ambiente, aqui esse ambiente 3D, ele tem um ponto central que é a origem, né? Que tem um x0, y0 e z0. Então, se eu colocar aqui x0, y0 e z0, o meu GameObject.py está exatamente na origem, né? No ponto central do meu mundo 3D. Então, o ponto central do ambiente 3D, x0, y0, z0, é o ponto central no espaço, na posição global, certo? No caso do filho 1, como essa posição que a gente está vendo aqui é local, porque ele é filho de um outro GameObject, esses valores aqui de x, y e z é em relação ao pai dele. Então aqui, por exemplo, a gente vê menos 2,71 é porque em relação ao x do pai dele, ele está menos 2,71 unidades em relação ao pai dele. Né? Quando o x é positivo, ó, quando a gente passa para o outro lado, ele passa para o x positivo, a gente vê que ele fica a 7,5 de distância no eixo x em relação ao pai dele. Certo?
Então aqui outro exemplo, por exemplo, aqui como eu falei, a gente está vendo a posição local x, né, no eixo x do filho 1. A gente está vendo o valor da posição local dele em relação ao pai dele. Quando a gente tira o filho 1, deixando ele de ser filho do GameObjectPy, o filho 1, a posição dele passa a ser o quê? Menos 0,78. Ou seja, essa aqui é a posição x global dele, porque filho 1 agora não é filho de ninguém. Então, essa posição x que a gente está vendo aqui é a posição x dele em relação é a posição global dele. Quando ele é filho de alguém, como eu mostrei agora há pouco aqui, ó, então essa aqui é a posição local dele. Ó. Então, veja que eu não mudei nadinha dele aqui na posição no ambiente 3D. A única coisa que eu fiz, ó, porque agora ele é filho de alguém, então essa aqui é a posição local dele. Quando ele tira ele de dentro do GameObjectPy, ó, ele deixa de ser filho do GameObjectPy, você vê que ele está exatamente no mesmo lugar aqui no ambiente 3D, mas o valor do x aqui mudou, porque agora, como ele não é filho de ninguém, a gente vê o x no espaço global dele, certo? Isso aqui é importante porque às vezes a gente está manipulando os valores e aí os valores ficam diferentes, aí a pessoa fica sem entender do porquê, né? Então tem essa diferença do espaço global, né, que tem a posição global, rotação local e escala local, né, que é quando um GameObject é filho do outro, e quando o GameObject não é filho de ninguém, então a gente vê aqui os valores, né, no espaço global. Quando ele é filho de alguém, é espaço local, e quando ele não é filho de ninguém, é o espaço global. Então voltando para cá, ó, então a gente pode acessar a partir do transform a posição global, né, quando tem aqui, por exemplo, só position, aqui ele está acessando a posição global. Quando é a posição local, né, que é do espaço local do GameObject, aí a gente coloca local position. E aí, só para a gente visualizar, ó, eu coloquei aqui nessas variáveis, no caso, posição global, é uma variável do tipo vector3, e posição local, né, também é vector3, né, um vetor de 3 dimensões. E aí, ó, deixa eu só executar aqui. Acessando aqui cubo 2, né, a gente vai observar aqui, ó, que a posição global do cubo 2 é essa aqui, ó, por exemplo, no x, 5,81. Então, se o cubo 2 não fosse filho de ninguém, a posição dele, né, global, seria no x 5,81. Mas como no momento ele é filho do GameObject filho 3, então a posição local dele é 1,21 no x, né? E aí, pode ser que eu queira mudar a posição no GameObject. Aí basta eu fazer o quê? Basta eu acessar, deixa eu parar aqui a execução do jogo. Então, se eu quiser alterar a posição de um GameObject, como ele é do tipo vector3, basta eu passar um vector3 com as coordenadas x, y e z que eu quero da nova posição. Então, eu faço transform.localPosition. Professor, por que você usou local position? Porque no caso aqui, cubo 2 ele é filho de alguém, mas você poderia, se ele não fosse filho de ninguém, atribuir direto para a position. Então, no caso aqui, eu quero que a nova posição local do cubo 2, né, a posição dele em relação ao pai dele, seja x menos 1, y menos 5 e z 0. Então, quando eu executar, o cubo 2 ele não vai, vamos dizer assim, se deslocar devagarzinho. Ele vai sair instantaneamente, como se ele teleportasse daqui da posição x 1,21, y menos 1,6 e z menos 1,12. Ele vai se teleportar, né? Vai instantaneamente sair daqui e vai para a posição x menos 1, y menos 5 e z 0. Certo? Na computação gráfica, né, em jogos também, quando a gente atribui um posicionamento, ele não se desloca devagarzinho da posição que ele está até a nova posição. Ele instantaneamente muda da posição que ele está para a nova, certo? Se a gente quiser que ele faça a transiçãozinha devagarzinho, que a gente vai ver depois, aí a gente tem que fazer isso passo a passo, certo? Então, quando eu executar aqui o código, né, eu vou salvar aqui para a gente executar. Então, cubo 2, né, ele vai sair da posição que ele está agora,
que é esse x 1.21, y menos 1.67, z 1.12, e vai para a posição local, menos 1 no x, y menos 5 e z 0. Então vamos dar o play aqui. Aí você vê que ele vai mudar também de posição aqui em relação ao pai dele. Ó, pronto, você viu que instantaneamente ele saiu de onde ele estava aqui e veio para x menos 1, y menos 5 e z 0. Certo? Então, é do mesmo jeito que a gente pode alterar a posição local com o new vector, poderia ser também aqui o position, certo? Às vezes a gente também pode querer, né, comumente a gente faz isso, é também controlar a rotação de um game object, né? No caso aqui, a rotação, né, o quanto ele vai rotacionar no eixo x, y e z, né? Por exemplo, aqui no y, né, ele vai rotacionar, a gente pode colocar os valores aqui. Esses valores que aparecem aqui são valores, deixa eu botar aqui no zero, que é o que a gente chama de Euler Angles, né? Ah, não, aqui ele passa, né? Mas aqui é como se fosse Euler Angles, que é o que? Os ângulos de 0 até 360. Só que aqui na Unity, quando a gente vai aumentando assim, ele aumenta o valor. Só que no código, se a gente for querer acessar, ele vai dar o valor, ele vai compensar entre 0 e 360, certo? Certo? Então, por exemplo, mesmo que aqui esteja 400 e pouco, ele vai mostrar um outro valor. Então aqui em rotação, o ângulo que a gente vê aqui é o que a gente chama de Euler Angles, né? Ângulos de Euler, né? Que vai de 0 a 360. Mas internamente a Unity usa, né? E normalmente as API gráficas usam o que a gente chama de quaternio. Por quê? Porque o Euler Angle ele tem um problema de ser de duplicidade. Então, por exemplo, o ângulo 0 é a mesma coisa de 360, de 720. Então, com Euler Angles, você às vezes quer saber quantas rotações o Game Object fez, ou tem essa duplicidade, o mesmo valor tem. Ou uma mesma rotação tem mais de um valor, e isso às vezes pode ser ruim para a computação interna, né, de deslocamento, rotação, etc. Então, internamente, normalmente uma API gráfica usa quaternio, né, que ele tem 4 componentes, x, y, z e w, e essas rotações com esses 4 índices não tem duplicidade. Então, cada valor representa uma única rotação do Game Object, certo? Porque, como eu falei, 0, 360 e 720 é a mesma rotação, né? Que é o Game Object sem rotação nenhuma. Então, para me acessar, né, a rotação global de um Game Object, basta eu colocar Rotation, né? De novo, só para lembrar, a rotação global é quando o Game Object não é filho de ninguém. E rotação local é a rotação dele em relação ao pai dele, né? Quando ele é filho de alguém. E aí, se eu chamar só rotation, né, transform.rotation, ele vai retornar a variável do tipo quaternio. E aí, só para exemplificar, eu coloquei essas variáveis aqui do tipo quaternio para receber esses valores. E também para mostrar lá no inspector. Se eu quiser acessar a rotação local, eu coloco local rotation. E se eu quiser ver esses valores, em vez dos 4 índices de quaternio, se eu quiser ver os valores em Euler Angles, né, de 0 a 360, aí eu uso Euler Angles, né, para ver os ângulos na rotação global, e local Euler Angles para ver os valores da rotação em relação à rotação local. Vamos só executar aqui para mostrar. Aí você observa aqui, ó, que a rotação dele está x0, y0, z0, né? Então os índices aqui estão tudo zero, tanto local como global. E também no Euler Angles está tudo zero. Mas se eu mudar bem aqui, por exemplo, para o z15, você vê que ele já inclina um pouco aqui no eixo z, né? E aí quando eu mostrar aqui os valores do Euler Angle já vai ser diferente. Olha, tanto o global, o local e o global ficou o mesmo, mas você vê que aqui a rotação local e global são já iguais, né? Os valores são o mesmo aqui do Z15. Deixa eu só mudar bem aqui. Vou fazer só mais um exemplo aqui. Ó. Vou rotacionar o pai todo. Ó.
Pronto, rotacionei o pai. Vamos dar o play aqui. Então, quando a gente observa aqui o cubo 2, ó, o pai, né, que é o GameObject, que é pai de todo mundo aqui, ele está com rotação de 15, certo? Mas o cubo 2 está com rotação de 0. Então, quando a gente olha aqui na rotação global, o cubo 2 ele tem rotação de Z15, né, porque ele segue o pai dele. Só que localmente, né, com a rotação do GameObject cubo 2, como ele não está rotacionado em relação ao pai dele, ele está com a rotação 0, né? Porque essa rotação de 15 aqui é global porque ele está seguindo o pai dele, mas em relação ao pai dele, ele não tem nenhuma rotação, né? O cubo 2. Certo? Só para exemplificar essa questão da diferença da rotação global e rotação local. E aí, se eu quiser atribuir uma rotação, do mesmo jeito que a gente fez com o position, né? Só que, como eu falei, rotação a Unity usa quaternio. Mas, como manipular quaternio diretamente é complicado, normalmente a gente passa os ângulos no valor de Euler ângulos. Então, eu uso quaternio.euler. Aí eu coloco aqui o valor entre 0 e 360. No caso, eu quero que a rotação global do GameObject, no caso aqui o cubo 2, seja x0, 45 graus no eixo y e z0. Então vamos salvar aqui. E aí esperar aí Unity compilar. E aí você vê que cubo 2, que estava com a rotação de 0 aqui no eixo y, na hora que eu executar, ele vai mudar a rotação para no eixo y para 45. Pronto, está aqui 45, certo? E aí, ó, eu também posso acessar a escala, né, que é o tamanho do GameObject, o global, né, a escala global, que é quando o GameObject não é pai de ninguém. Aí a gente pode acessar usando o transform.lossScale. Mas se o GameObject é filho de alguém, se a gente quiser acessar a escala, né, o tamanho dele, a escala local, a gente usa local scale, certo? Transform.local scale. E aí uma última coisa aqui é que a gente pode querer saber para onde está apontando, ó, acho que vocês estão vendo aqui, ó, essa setinha verde, né, que é o eixo Y, o eixo X, que é a vermelha, e o eixo Z aqui em relação ao GameObject, né? Por exemplo, se vamos executar bem aqui, só para mostrar. Então, no caso aqui, quando eu uso no script transform.write, eu estou querendo saber o write em relação ao eixo X. Né? Então, eu estou querendo saber para onde está apontando, né, a direção que está apontando essa seta aqui vermelha, que a gente vê no editor. Então, no caso aqui, ela está apontando para o eixo X, para o X positivo. Então, é X1, Y0 e Z0. Se eu, por exemplo, rotacionar aqui, vamos rotacionar de novo o cubo 2, né, 15 graus no eixo Z, você vê que a minha seta vermelha ela não está mais apontando somente no eixo X, né? Ela está apontando para o eixo X e um pouquinho também para o eixo Y. Então você vê que ela já está apontando para a direção que é o X 0.96, Y 0.25 e Z 0. Certo? Então, quando eu uso transform.write, ele vai me dizer para onde está apontando, né, aquela seta right, a seta do eixo X, né, que é basicamente o que? Transform.write, ele vai dizer para onde está apontando o lado X positivo do GameObject. Quando eu uso transform.up, ele vai indicar a direção de para onde está apontando o lado de cima, né, o eixo, essa setinha verde, né, que indica a direção positiva do eixo Y do GameObject. E quando eu uso transform.forward, ele vai me indicar para onde está apontando essa seta azul, né, que está indicando o lado da frente, né, o Z positivo do GameObject. Né? Então a gente usa demais isso aqui, principalmente quando a gente quer saber a orientação do GameObject, né, o up, né, a gente chama up, né, que é esse vetor verde, né, que indica o lado de cima, né, a direção do lado de cima do GameObject. O X, né, que é o right, ele diz
para onde está apontando o lado do Game Object, e o azul, né, que é a seta azul, que é o forward, ela está apontando para onde é que está apontando, né, a frente do Game Object, que é o eixo Z. Certo? Então, por enquanto é isso. Espero que todo mundo tenha compreendido e até o próximo vídeo.